História de quando meu namorado me colocou como prêmio de uma corrida. Eu namorava um cara fazia 1 ano e meio e a gente sempre terminava, voltava, era aquele relacionamento ioiô. Aquele vai e volta toda hora. Só que eu era completamente apaixonada por ele. E vamos chamar ele de Pedro. Voltando um pouco a história, quando a gente se conheceu, ele vendeu o carro antigo dele e comprou um carro novo. E eu me sentia a gostosona quando ele ia me buscar com o carrão, enfim. Ele ia me buscar em casa toda semana e era uma distância de 1 hora. E o nosso relacionamento foi indo. Até que uma vez ele chegou pra mim e começou a contar o quão obcecado os amigos dele eram por mim. Ele começou a falar o quanto eles queriam uma chance com alguém igual a mim e blá blá blá. Até que ele decidiu entrar numa corrida com o carro dele. Eu não tava nem um pouco a fim de ir. Aí ele começou a implorar pra eu ir e falar que o prêmio era muito especial, que eu precisava ir pra ver. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando meu namorado me colocou como um prêmio de uma corrida. Quando eu cheguei, todo mundo só falava do prêmio, que era um prêmio muito importante, e eu nem imaginava o que era. Eu fui até o Pedro e perguntei, amor, que prêmio é esse que tá todo mundo falando? Aí ele veio com um papinho falando que eu sabia que todos os amigos dele eram obcecados por mim e que assim, para todo mundo participar dessa tal corrida, ele me colocou como prêmio. Então quem ganhasse a corrida seria o meu namorado. Eu fiquei completamente brava e ele me mandou ficar calma porque ele sabia que ele iria ganhar. Eu fiquei a corrida inteira com meu coração na mão e eu tava muito puta com o Pedro. Eu comecei a assistir a corrida e tinha um cara muito alto na minha frente e eu nem conseguia ver direito, mas eu consegui ver o Pedro passando a linha de chegada, graças. Então ele ganhou. Mas eu fico imaginando se algum amigo dele tivesse ganho. Gente, se vocês têm uma história, me mandem lá na DM do Insta que eu vou postar aqui. O dia em que eu descobri que a minha mãe e o meu tio tiveram um filho juntos. Para contextualizar e vocês entenderem toda a história, a minha mãe tem 7 irmãos. Tem uns que eu conheço bem e tem outros que eu quase nunca vejo. E um desses irmãos que eu não convivo muito tem um filho que é especial. E como eu nem converso, nem vejo eles, eu nunca tive a curiosidade de saber quem era a mãe desse meu primo. Até que um dia eu e minha irmã estávamos conversando sobre a nossa família, sobre todos eles e sobre o fato da gente não conviver com muitos dos nossos tios. Até que a gente percebeu que a gente não sabia quem era a mãe desse primo especial. E é óbvio, nós duas estávamos mega no tédio e decidimos tentar descobrir quem era. Até porque esse meu tio nunca foi casado. É só ele e meu primo. Procuramos em todas as redes sociais e não achamos nada. Então decidimos ir perguntar para nossa avó. Gente, estou selecionando seguidoras lá do outro aplicativo para mandar umas maquiagens. Parte 2 de quando eu descobri que a minha mãe e meu tio tiveram um filho juntos. Então, como a gente estava mega curiosa para descobrir quem era a mãe, a gente foi até a nossa avó para perguntar. E para vocês saberem, a nossa avó é a maior fofoqueira, juro, ela é muito fofoqueira mesmo. Então a gente tinha certeza que ela saberia quem era a mãe dele. A gente começou a conversar com ela sobre toda a família até chegarmos no assunto que a gente estava interessada. A gente perguntou e a cara dela foi assim, eu nem sei descrever, ela ficou assustada, sem saber o que falar. Mas depois da gente ficar implorando pra ela contar, ela acabou contando. Ela explicou meio por cima e pediu pra gente conversar com a nossa mãe pra ela contar a verdade. A gente chegou em casa, fomos direto conversar com ela e ela só sabia chorar e falou que foi o maior erro da vida dela. E que até então ninguém sabia que o filho era dela com o próprio irmão. E se você quiser que eu conte a sua história aqui, é só me mandar. Meu namorado era obcecado pela ex. Conheci um cara pela internet e depois de quase um mês conversando, nós começamos a namorar. O namoro era à distância porque ele morava em outra cidade, mas ele sempre vinha por aqui passar o final de semana na minha casa. Depois de alguns meses namorando, o negócio ficou tão sério que ele me deu até um anel de compromisso. Tinha um porém, ele já tinha sido casado, mas fazia tanto tempo e ele não tinha mais contato com ela, então eu não dei muita importância. Até que um dia eu resolvi viajar pra conhecer a cidade dele. E quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei simplesmente em choque. Tinha foto dele com a ex dele na casa inteira. Com várias fotos deles no casamento, até mesmo se beijando. Eu questionei ele, ele disse que era apenas uma pessoa que tinha sido muito importante na vida dele. Eu não engoli isso e quis ir embora. Fui devolver o anel de compromisso pra ele. Percebi que o nome da ex dele estava gravado na parte de dentro do anel.